Olá, o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que ninguém pode ser submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Todos os tipos de violência contra a mulher existentes no mundo, a que é praticada no ambiente familiar, é uma das mais cruéis e perversas. O lar, identificado como local acolhedor e conforto, passa a ser, nesses casos, um ambiente de perigo permanente. Para falar mais sobre a violência doméstica contra a mulher, está aqui conosco a delegada Débora Dias. Eu quero agradecer a tua presença para falar sobre aqui no Unifre Entrevista. Então, eu queria saber com a senhora qual é o conceito de violência doméstica. Olha, o conceito jurídico mesmo de violência doméstica, nós só tivemos a partir da edição da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, em 2006, que é um conceito bem amplo. O que é a violência doméstica? A violência doméstica é que é todo ato, né, praticado, então, de violência física ou não, né, pode ser violência psicológica, a mulher, nesse caso eu estou falando só da mulher, e que tem também a questão de gênero, a questão de discriminação. Esse é o conceito jurídico, que cause dano físico, moral ou patrimonial, inclusive, diz no artigo 5º da lei. Mas a violência doméstica, na verdade, ela é bem mais ampla, né? Envolve todos os membros da família, não só a mulher. Mas, referente à lei, essa lei é específica, traz medidas protetivas para a mulher. E na prática, como é que se identifica a violência doméstica? Olha, a violência doméstica realmente eu estou lendo ali o artigo da Declaração, né, dos Direitos Humanos, Universal dos Direitos Humanos, nós vemos assim que realmente a violência doméstica é uma das mais cruéis. Por quê? Porque é dentro de casa, né? Então tem a violência física, aquela que é agressão, né, que é realmente agressão física, tapas, socos, às vezes chega até coisas mais graves, né, lesões leves ou também graves. A ameaça, que é um crime grave, porque a pessoa se sente coagida, constrangida. Então, todos os tipos também diversos de humilhações e constrangimentos que podem acontecer. E o que as mulheres ganharam com a implementação e aplicação da Lei da Maria da Penha? Olha, essa lei, primeiro eu acho que ela trouxe assim, um dos grandes benefícios que eu entendo, é que houve mais discussão a respeito do tema. Então, havendo mais discussão, isso acaba dando mais sensibilização mesmo dentro da própria sociedade. Essa lei ela é assim, fundamentalmente uma lei que traz medidas não penais, né? Mas medidas cautelares de prevenção, medidas de coibição à violência doméstica, muitas medidas públicas que infelizmente não estão sendo assim, como eu diria assim, completamente efetivadas. E aí assim, no caráter penal, né, que nós trabalhamos na Delegacia de Polícia, o que ela trouxe? Ela trouxe a previsão, por exemplo, de fazer um pedido de prisão preventiva, no caso que o juiz estabeleça, por exemplo, o afastamento do lar do agressor. E ele descumpre, ele pode ser preso por desobediência. Desculpa, aí não é a prisão por desobediência. Prisão preventiva por descumprimento. Ele não é preso em flagrante, mas ele descumpriu uma medida protetiva. Então, é possível de fazer um pedido de prisão preventiva. Aumentou, aí, num dos artigos, disposições finais dessa lei, o artigo que prevê a lesão corporal, ele foi aumentado nos casos de violência doméstica. Então, cabe flagrante também, prisão em flagrante, atuação em flagrante com esse crime, embora seja afiançável, né? O agressor pode ser preso, mas é importante frisar que tanto o homem pode ser preso como a mulher também, se for agressora, no caso de lesão corporal. E depois da lei, houve um aumento nas denúncias? Olha, inicialmente a lei entrou em vigor em setembro de 2006. Então, aí em setembro de 2006, 2007, houve um aumento bem maior de registro de ocorrência. Depois deu uma diminuída e mais ou menos assim ele se mantém equilibrado. Eu já faço quase 10 anos que eu estou na Delegacia da Mulher, 8 anos e pouco. E então a gente vê que mais ou menos equilibrou. Mas eu acho que cada vez que se debate, se discute, tem um aumento, né? Isso é reflexo da discussão. Por exemplo, a Delegacia da Mulher, eu só trouxe os dados de 2009, ela teve 4.060 ocorrências. 2010, até ontem, então, nós tivemos 2.848 ocorrências. Setembro, mês de setembro, 299, 300. E outubro, até então, data de ontem, nós tivemos, então, até agora, 80 ocorrências. É um número bem considerável. Um aumento. E o que ela prevê? Ela funciona realmente?
Olha, a lei, ela tem, assim, eu acho que o avanço da lei são as medidas protetivas, que são aquelas medidas que o juiz, que a vítima pede, o juiz pode determinar em função do caso, né? Se ele considera que seja um caso grave ou não. Várias medidas, como afastamento do lar, não aproximação da vítima. Então, aí eu acho que é um avanço, porque muitas vezes as mulheres não registravam ocorrência porque elas tinham medo, então, enquanto tivesse essa instrução de inquérito, processo, elas tinham que ficar na casa, morando. Então, agora tem essa possibilidade, né? Eu acho que falta muita coisa ainda, porque eu acho que está trabalhando a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, mas faltam as medidas e políticas públicas aí para serem implementadas, que são previstas nas leis e que ainda não tem muita coisa que não está funcionando. E quais são os tipos de política pública que precisam ser? A lei, assim, ó, a Lei Maria da Penha, a grande maioria é previsão de prevenção e medidas de políticas públicas. Mas, assim, só para citar alguns exemplos. Por exemplo, campanhas na mídia, campanhas midiáticas aí falando de violência doméstica, não se vê, né? Se vê muito pouco. Isso é importante. Tem uma previsão também de inserção nos currículos escolares já do ensino fundamental, de discussão das questões de direitos humanos, questões de gênero. Não vi ninguém discutir ainda da área da educação, que isso vai ser inserido nos currículos escolares efetivamente. Os centros de tratamento do agressor, aqui em Santa Maria não existe, não sei em qual lugar que funciona, porque a gente sabe que a violência doméstica ela atinge toda a família. E muitas vezes a mulher acaba voltando, né? Então tem que ter esse aspecto de apoio para a mulher, de continuidade, não só... Porque o que a gente faz na polícia? Faz a ocorrência, se faz o inquérito, se é o caso é preso o agressor, mas a vida continua. Então tem que ter essa rede de apoio, a mulher tem que ter discussão, porque na verdade a questão da violência contra a mulher é uma questão cultural. Quanto mais machista for a sociedade, mais violência contra a mulher tem. Então isso não é uma coisa que vai mudar hoje, não vai mudar não mudou porque foi editada a lei. Vai mudar com muita discussão, com muito debate, assim, com educação. E isso eu não vejo ocorrer. Na tua opinião, assim, as mulheres ainda têm vergonha de denunciar, de recorrer, pedir ajuda, né, nesses casos? Tem, a mulher tem vergonha. Assim, quando a mulher procura uma delegacia de polícia, às vezes, na grande maioria das vezes, ela já sofreu, assim, violência por muitos anos, né, ou muito tempo. Tem casos, claro que a primeira vez ela procura a delegacia, mas esses casos são exceções. Porque realmente a mulher sente culpa, sente constrangimento, sente vergonha de relatar que o marido, o namorado, sei lá, seja quem for, que são os grandes, assim, sujeitos ativos na questão da violência contra a mulher, de que está sendo agredida. Uma coisa é você contar que foi assaltada, que tu fosse roubada por um estranho, por um desconhecido. Outra coisa é tu dizer que o teu marido te bateu, te agrediu, tentou te matar, está te ameaçando. Então, é uma coisa assim, ó, que a mulher, realmente, assim, quando ela procura uma delegacia, é um grande passo, né? E por isso que tem que ter apoio, porque ela ainda se sente muito culpada, embora não tenha culpa, porque é uma situação realmente que se vive na família, uma situação, assim, que atinge todos os membros e que fica uma situação de codependência, às vezes não econômica, e às vezes não só econômica, mas emocional também. E quais são os principais empecilhos da mulher não procurar, não denunciar? Olha, eu acho assim que não existe uma resposta bem simples para isso, porque a violência contra a mulher acontece em todas as camadas sociais. Se você pegar a camada mais pobre, você vai dizer que ela não procura muitas vezes, porque ela, procurando, ela vai não ter a pessoa, de repente, que mantém a casa, que dá alimento para os filhos. Mas a violência doméstica ocorre também nas classes médias, classes altas. E por que então que a mulher não procura também? Então, assim, ó, tem vários fatores que influenciam. Tanto nas classes mais baixas, realmente, eu acredito que muito seja o fator econômico. E o medo, a vergonha, a culpa. E, assim, ó, essa situação, às vezes, da mulher, a autoestima da mulher fica muito baixa quando ela vive essa situação por um tempo. Então, ela acaba ficando com a autoestima muito baixa, ela precisa realmente de ajuda. E por isso, tantas vezes se registra e se volta atrás. E o que a mulher pode fazer quando ela é violentada? Você está falando, assim, no caso de estupro? Não, crime sexual? Não, violência doméstica mesmo. Ah, de violência doméstica, tá. Bem, o que nós sempre falamos? Em primeiro lugar, realmente tem que procurar a delegacia. Seja agressão física ou psicológica, uma ameaça, uma coisa grave realmente, né? Procura a delegacia, lá é feito o registro de ocorrência.
são feitos encaminhamentos, por exemplo, se é caso de lesão corporal, feito encaminhamento para exame de lesão. Aí vai ser instruído o inquérito. Vai ser ouvida a mulher, vai ser ouvida se tiver testemunhas, que nesse caso é muito difícil. Então, nós temos assim, um problema nos inquéritos que apuram os crimes de violência doméstica, que é, muitas vezes, tu lutar contra, às vezes, mesmo até a própria vontade da vítima. Porque não há testemunhas, e se há testemunhas, as testemunhas não querem prestar o seu testemunho, prestar declarações, né? Porque tem aquela velha história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, as pessoas realmente acreditam nisso e não vão. E, então, é complicado. E, às vezes, tem testemunha, elas nem citam porque sabem que as pessoas não vão. Então, esses são os empecilhos. Mas, aí, a mulher sendo encaminhada para a delegacia, então, tem esses encaminhamentos. A delegacia, nós temos convênio com a UBRA, então, que tem o pessoal da psicologia que também já dá um primeiro acolhimento às mulheres, assim, pela parte da manhã. E tem o serviço da prefeitura também, de psicólogos e assistentes sociais, que nós fizemos encaminhamentos. Então, mais ou menos por aí. E depois que é feita a denúncia, né, quais são os passos da delegacia? Depois que a mulher vai lá e denuncia. Sim, mais ou menos isso que eu acabei de falar, né? Então, vai ser feito um inquérito, porque vai ser remetido para a justiça. Então, aí todos os tipos de provas que existirem, a gente vai colher, se for o caso de testemunhas ou não. E aí vai ser ouvidas as pessoas, feitos os exames periciais que precisam ser feitos. Depois o inquérito é remetido para o fórum, para a justiça, né? E aí vai ter a análise e vai ser marcada a audiência. Lá o juiz marca a audiência, a pessoa intimada tem que comparecer daí para tanto o homem como a mulher. Enquanto isso, a mulher, ela fica na casa. Como é que é feito isso? Olha, isso depende de cada caso. Mas de regra, ela vai ficar na casa. Se o juiz dá o afastamento, o agressor vai sair. Se o juiz não der, o agressor não vai sair. Então, aí tem vários casos. Tem casos, por exemplo, que ele vai estar preso até mesmo por esse tipo de crime, alguma coisa mais grave ou não. Às vezes, agora está funcionando de novo a casa-abrigo aqui em Santa Maria. Então, essa semana mesmo, nós temos duas ou três pessoas que foram encaminhadas lá, mulheres vítimas, para casa-abrigo. Tá certo, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. O Unifre Entrevista fará um breve intervalo, não saia daí.